Eu queria uma fala do senhor a respeito da democracia, se o senhor acha que a nossa democracia atualmente está em risco, esse seria um ponto. E aí, já tentando conectar as coisas, frente a esses retrocessos que a gente vem assistindo, qual o senhor acha que é o papel do Greenpeace e de outras organizações, outras tantas organizações da sociedade civil? O que a gente pode fazer, né, para provocar algum tipo de mudança? Porque a gente vem denunciando, a gente vem fazendo uma série de coisas, mas assim, qual o papel realmente que poderia trazer algum tipo de diferença? Olha, nesse último documento que os ex-ministros do Meio Ambiente elaboraram, nós fazemos uma ligação clara entre meio ambiente, direitos humanos e democracia. Aliás, o nosso documento todo é centrado sobre isso, né? Nós dizemos que sem democracia não haverá sustentabilidade não há futuro para nenhum povo, né? E nós afirmamos também nesse documento, e eu repito aqui, que a experiência que nós temos tido com o governo Bolsonaro é que todo governo autoritário que atenta contra a Constituição, porque esse governo, obviamente, não cumpre a Constituição, né? Inclusive os preceitos da Constituição sobre meio ambiente, né? Então, todo governo que atenta contra a Constituição, a primeira vítima é sempre o meio ambiente e os direitos humanos e os povos indígenas, sempre, invariavelmente. Então, não há dúvida que o destino dessas causas é inseparável, ela é indissociável. Lutar pela democracia, lutar pela Constituição, é lutar pelos direitos humanos, pelos povos indígenas, povos autóctones, né? Pelos quilombolas, pelo meio ambiente. É a mesma luta, é a mesma causa, e eu diria que é importante que quem saia na rua para lutar pela democracia não perca isso de vista, né? Em segundo lugar, eu diria que é muito importante que, à medida que o Brasil consiga, pouco a pouco, emergir desse problema mais agudo da pandemia, é claro que nós vamos ter que coexistir, né? Conviver com o vírus durante muito tempo, mas à medida que nós quisermos retomar a atividade econômica, é muito importante que não se faça isso na base do que aquilo que se diz em inglês business as usual, quer dizer, voltar à economia de antes, isto é, voltar à economia de alta intensidade de carbono. Nós estamos vendo que nos países que estão mais avançados na saída da pandemia, sobretudo nos países europeus, já há uma decisão da União Europeia de que a reconstrução da economia vai ser sob o signo da economia verde, de uma economia com energia limpa e renovável. Os europeus calculam que vão ter que gastar nisso mais de 1 trilhão de euros ao longo de vários anos, porque eles já adotaram oficialmente a meta de descarbonização total da economia em 2050. Isso terá consequências graves. Por exemplo, na Alemanha, como eles estão dizendo, haverá mudanças tectônicas, né? Tectônicas, como se fosse um terremoto. Eles dizem, por exemplo, que só na Alemanha 400 mil empregos vão ser suprimidos, que são os empregos ligados ao carvão, e vão ter que ser substituídos por outros empregos em outras áreas, né? O governo alemão e outros governos europeus já deixaram claro que, no futuro, eles vão se concentrar apenas em automóveis elétricos e automóveis movidos por hidrogênio, né? Então, tudo isso mostra que o mundo está indo nessa direção. O Brasil, ainda que não fosse por convicção, terá que fazer isso, porque senão vai ficar anacrônico, não vai poder nem exportar, né?
Porque o Brasil ainda exporta muitos automóveis. Ele vai exportar para quem? No dia em que não houver mais o uso dos combustíveis fósseis. Entende? Então, aqui no Brasil, esse tema ainda é muito incipiente. Eu estou com um grupo de pessoas tentando fazer um movimento. Não fui nem o iniciador, eu sou um dos participantes de um movimento que reuniria ex-ministros da Fazenda, né? Inclusive gente que tem consciência ambiental, para colocar no centro da agenda a necessidade da agenda verde. Portanto, é democracia, é justiça social, não é preciso lembrar que um ponto importante da pandemia foi mostrar a gravidade da desigualdade, né? Então nós temos que pensar em renda mínima para as pessoas, né? Em ter uma preocupação social e também precisamos ter uma agenda verde, porque a União Europeia já tem nos Estados Unidos. Se as eleições provocarem, como eu desejo, e muita gente deseja, a derrota desse inominável presidente que eles têm, né, que é o exemplo do nosso, né, o candidato democrata tem um compromisso muito claro com a agenda verde. Portanto, aí serão dois dos maiores centros da economia mundial que vão se mover nessa direção. Agora, o que se pode fazer? É isso que nós estamos fazendo. Entende? Nós temos que fazer esse trabalho, que é um trabalho difícil, de catequese, um trabalho diurno, de denúncia, de resistência. O Brasil não tem um partido verde digno desse nome, não esse que existe aí, né? Um partido realmente comprometido com o meio ambiente, que esteja se tornando aspirante majoritário na Alemanha e na França, né? Então, nós somos ainda num estágio bem mais retardatário. Mas esses países também não começaram assim, né? Então, houve muito trabalho de muita gente. E eu acho que o caminho é esse. Inclusive, em termos definitivos, nós vamos precisar nos organizar politicamente, o que não é muito fácil hoje em dia, dado o sistema político brasileiro, mas em algum momento nós precisamos convencer as pessoas a só votarem em candidatos comprometidos com a agenda ambiental. Agora, é necessário um trabalho quase que evangélico, né? De pregação, de persuasão. E eu acho que, nesse particular, o papel de vocês, da Greenpeace e de outras entidades da sociedade civil, é absolutamente fundamental. Viu? Desde a segunda metade do século XX, quando se fundou a ONU, as grandes ideias, forças que têm conduzido, de certa forma, o avanço da consciência moral da humanidade, vieram, em grande parte, por pressão da sociedade civil. Quais são essas forças? Direitos humanos, meio ambiente, igualdade entre mulheres e homens em todos os campos, em todos os sentidos, né? E promoção da igualdade possível, do máximo de igualdade, de combate à pobreza. Essas ideias todas têm sido impulsionadas pela sociedade civil. Os governos, em geral, só agem quando são movidos pela sociedade civil. E isso é que eu acredito que será cada vez mais forte daqui para o futuro. Eu acho, como eu disse, cada um tem que fazer o seu dever. Eu aqui, por exemplo, poderia estar fazendo outra coisa. Eu tenho 83 anos, estou escrevendo um livro, não consigo, às vezes, terminar, mas eu estou engajado em 4, 5 ou 6 preparações de manifestos, de entidades, e todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ao alcance de cada um, né? Nós temos que fazer isso. E algum dia, você sabe, essas coisas não se pode desanimar, porque
é como aquela questão da massa crítica. Vai aumentando até que chega um ponto e atinge aquela massa crítica, aí se desencadeia a mudança, né?